Olá a todos, sou o Diego, esse é o canal de Psicanálise no YouTube e hoje, em mais um episódio de Respondendo os Inscritos, falar um pouco sobre psicossomática na psicanálise. Mas a gente já sabe, né? É novo por aqui, se inscreve no canal. Já é inscrito, inscreve de novo, dá like no vídeo. Para cada like que você dá, o YouTube manda o vídeo para umas 50 pessoas. Quando os vídeos são comentados, o YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas, então fiquem à vontade. Se vocês gostam do meu conteúdo, pensem em comprar meu livro. Primeiro link na descrição. Muito bem. Psicossomática, né? O termo, ele foi criado por Hipócrates, o pai da medicina, acreditando na união entre psiquismo e corpo. Então, um traria ressonâncias do outro, tá? A medicina hipocrática não é mais praticada, estamos muito longe disso. Apesar de ser fascinante, não é muito eficaz, né? Mas fica o registro, Hipócrates criou esta ideia e que estava muito próximo da verdade, né? O Freud vai dizer que corpo e mente não são coisas próximas, eles são uma coisa só. Quando ele escreve o Além do Princípio do Prazer, que ele pede para você imaginar um jarro com leite, e a base, parte de cima, né, do leite, ao entrar em contato com a superfície, com o ar, ele se transforma numa nata. Então, uma parte do psiquismo se sacrifica e se transforma. Para o Freud, esta parte é o eu e também é o corpo, é a pele, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aqui eu vou pegar a perspectiva psicanalítica. Então, se você trabalha com psicossomática, com os autores que não são psicanalíticos, por favor, deixe seu conteúdo aqui embaixo, você vai só agregar e fazer com que mais pessoas tenham mais conhecimento. Então, por favor. Vamos lá. No primeiro momento, o Freud imaginou a seguinte ideia. Os sintomas. O que eu estou chamando de sintoma? Manifestações físicas de uma doença que não existe. Então, pegar um exemplo bem cotidiano. Gastrite nervosa. Se você vai num gastro e ele percebe um convívio de estresse, um dia a dia estressante, ou então ele vê essa questão da gastrite, ele vai, lógico, ele vai te tratar, ele vai te medicar, mas ele vai te encaminhar. Ou se você tem queda de cabelo, mas não tem nada no seu organismo que está provocando, ou questões relacionadas à pele, feridas, manchas, ou algumas doenças autoimunes que não têm uma origem determinada. Em alguns casos a gente pode estar falando da psicossomática. Eu não vou generalizar, não vou falar em todos os casos, mas muitos casos, tá? Então, o Freud está pensando numa coisa assim. O sintoma é a maneira que o inconsciente tem para se comunicar, é a fala direta. E por muito tempo o Freud seguiu nessa ideia, por muito tempo o psicanalista seguiu nessa ideia. Hoje nós psicanalistas somos um pouco menos românticos, né? O inconsciente não tem essa fala direta. Até porque, a partir do momento em que a fala sai, ela já está distorcida, ela já está contaminada pelo eu, ela já está contaminada pela representação e pela linguagem. Então, o puro do inconsciente nunca vai chegar à consciência, não importa o caminho. Mas a ideia estava lá. Então, é algo que não podia ser representado, algo reprimido. Posteriormente, o Freud foi criar a ideia do superego, que é um ideal do eu, é um ideal. É como que eu devo ser, com muitas aspas, para ser a pessoa perfeita, para ter o convívio perfeito, para estar inserido em um determinado grupo. Qual grupo? Qualquer um.
Diferentes grupos têm diferentes regras, portanto, têm diferentes ideais. Um ideal conservador é diferente de um ideal progressista, tá? Só para pegar exemplos do cotidiano. E cada um desses tem o seu eu ideal, tem o seu ideal de eu, tem o seu superego, tá? Indo além, nessa ideia, né, de que o superego reprime, o Lacan, ele formula a seguinte ideia: a verdade sempre fala, mas nem sempre fala a verdade. Por verdade, ele está falando do sintoma. O sintoma sempre fala a verdade, que é essa ideia freudiana do inconsciente. Mas nem sempre o sintoma é verdadeiro, né? E o que o Lacan está nos dizendo? Se você pegar essa ideia, tá, de que há o inconsciente tentando se comunicar, mas o inconsciente não existe só. Existe o inconsciente, existe o superego, existe o ego. Aí, o sintoma, ele é o resultado do ego submisso ao superego. Então, há um desejo, o superego reprime o desejo e impõe o ideal. E aí você forma um sintoma porque não há a possibilidade desse desejo sair. É o que o Lacan chamou de desejo do outro. E aí, de novo, sintoma, você tem todas as doenças psíquicas possíveis, você tem representações, você tem partes das psicossomáticas, você tem as representações psicossomáticas, você tem esse adoecimento sem causa orgânica, seria a definição clássica. O Lacan formulou a seguinte ideia: se eu estou submisso ao desejo do outro, eu tenho que ter o desejo do eu. Então, a ideia da cura é o eu conversando com o id e fazendo essa administração. É o desejo do eu. Eu vou desejar e não o outro. Não é um ideal que vai desejar. Porque todo o ideal, independente de qual seja, reprime. A repressão não deixa o desejo se manifestar, ele sai de outro jeito. Quando o eu deseja, o eu consegue representar esse desejo. E o desejo não necessariamente tem que sair como o desejo. Ele pode sair sublimado, ele pode sair como ideias, ele pode sair como hobbies, ele pode sair de qualquer forma, tá? Ele pode sair representar na linguagem, eu gosto de tal coisa. E acabou, de uma forma simples, eu não preciso fazer, eu não preciso me submeter, tá? Então, ficando por aqui, dúvidas, sugestões, críticas, deixa aqui embaixo. Até a próxima e muito obrigado.